Desde ontem a VoiceFi está em manutenção. Já entrei em contato com o suporte, não me respondem no WhatsApp. Além de não ter transparência, além de não ter uma boa comunicação com o público, vocês estão enrolando e não resolvem o problema, tá? Não tem condição, não tem condição. Pagar R$ 3 mil para receber uma voz tão ruim. Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Bruno Okamoto aqui. Nesse canal vocês encontram tudo sobre SaaS, micro-SaaS e startups. E no vídeo de hoje eu quero falar para vocês sobre um case da nossa comunidade que ele saiu de 2 milhões de faturamento ao ano para quase zero. Esse vídeo ele não é só para inspirar e para trazer para vocês lições aprendidas para que vocês aprendam e apliquem, mas é um vídeo também para falar sobre negócios, para falar sobre fragilidade, para falar sobre erros e que empreender é uma montanha russa. Eu já falei muito sobre esse empreendedor e só para reforçar, eu sou mentor, fui mentor por muitos meses desse empreendedor, há um tempo eu não sou mais, mas depois de conversar com ele e ter autorização prévia, ele me permitiu fazer esse conteúdo para trazer para todos vocês o que aconteceu com o seu SaaS e o que levou ele a quase quebrar uma empresa de 2 milhões de faturamento. Se você não sabe de que eu tô falando do case do Misael Xavier, que é um case da VoiceFi. Eu falei muito desse empreendedor aqui nesse vídeo que vocês podem ver na minha tela, eu tô falando sobre ele, esse vídeo já tem 30 mil visualizações há 5 meses, é um vídeo que deu muito o que falar, teve mais de 50 comentários. E esse vídeo, ele é uma rede social de várias que eu postei conteúdo. Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre esse case, sobre as lições aprendidas e sobre tudo mais, tá bom? Então, partiu pro vídeo de hoje. Então, galera, para dar um contexto para vocês, o case do Misael, ele foi, de longe, um maior case de crescimento da minha comunidade. Eu tenho um grupo, né, de assinantes chamado MicroSaaS Pro, que é o meu grupo de cursos, eu tenho meus materiais, tudo que eu ensino para as pessoas de como montar um passo a passo de MicroSaaS. E o Misael, ele é aluno meu, ele começou a VoiceFi lá dentro, ele seguiu a minha estratégia de crescimento, mas o Misael, diferente dos outros meus alunos, dos outros meus MicroSaaS, ele teve uma explosão repentina. Essa foto aqui que vocês estão vendo na minha tela é uma foto de que o Misael, por exemplo, em um dia faturou 30 mil reais. E toda essa estrutura de crescimento rápido que ele teve, deu porque o Misael, ele teve uma conjuntura de processos que fez com que ele desse muito certo. Primeiro, o Misael teve um produto muito bom. Então, o Misael fez um produto que resolveu um problema muito bem, que era você fazer a tradução de textos, né? Você transcrever textos para áudio. E ele usou uma API da Eleven Labs, que era uma API muito boa. Ele conseguiu ter um acesso muito bacana lá dentro, a um custo bem acessível. E, cara, as traduções eram muito boas. E, coincidentemente, o Misael, ele também teve um timing muito bom de lançar esse produto, porque o mercado de canais dark, principalmente, estava demandando muito esse tipo de negócio e fez com que o Misael pudesse crescer muito rápido fazendo parceria com os influenciadores. Ele também testou múltiplos canais de aquisição que, felizmente, todos deram certo. Então, o Misael não só acertou um canal, por exemplo, de tráfego pago, como ele fez múltiplos canais, isso fez com que ele explodisse também. O Misael teve bons fornecedores, então, como o Misael era meu aluno e eu era mentor dele, eu trouxe muitos fornecedores qualificados, né, que eu já conheço há muitos anos, para ajudar o Misael com tráfego, para ajudar o Misael com copy, para ajudar o Misael com funil, com tudo que ele precisava. Além disso, o Misael também tinha um time muito enxuto. E assim, óbvio que eu não vou entrar nas características do Misael como empreendedor, que ele também tomou muitas decisões boas, mas quando você faz essa junção de fatores, né, principalmente timing e produto, fez com que o case dele explodisse. Para você ter uma ideia, em 6 meses o Misael já tinha faturado mais de 200 mil reais. Então assim, a gente tá falando de uma explosão realmente muito rápida, tá? Vamos quebrar esse vídeo aqui em vários tópicos, né? Então o Misael, ele construía uma ferramenta e ele vendia planos vitalícios e planos anuais. Então ele começou vendendo planos mensais, que é o padrão do mercado brasileiro, mas o Misael decidiu se aventurar um pouco mais e decidiu vender planos anuais para fazer caixa, para poder usar esse caixa para investir e crescer o negócio dele. Mas durante essa jornada, o Misael falou, por que não vender planos vitalícios? E aí o Misael teve uma sacada que ele copiou de outro SaaS lá da gringa, onde as pessoas vendem planos vitalícios, mas elas cobram por próximas atualizações. Ou seja, você vende um plano vitalício e você diz pro cara o seguinte, olha, daqui até aqui, que é a data que você tá comprando o vitalício, você tem, cara, tudo para sempre liberado. Mas a partir daqui dessa data, se você quiser novas atualizações, ou por exemplo, no caso do Misael, novas
novas vozes, você vai ter que pagar como se fosse um add-on que ele pode pagar como se fosse outros módulos de consumo. Então nessa foto que vocês estão vendo na minha tela, é uma foto que o Misael postou dentro do nosso grupo do MicroSaaS Pro, onde ele dizia como que ele faturou 140k em 20 dias, né? Então ele mostra aqui quais canais ele usou, que foram influenciadores, Facebook Ads, Google Ads, afiliados. Ele também mostra os planos que ele usava, então iniciante, intermediário, anual e o vitalício. E cara, o vitalício foi um sucesso, né? E aí ele respondeu várias perguntas que a galera ia fazendo aqui. Então, por exemplo, ele colocou assim: como vender plano vitalício, como eu vou conseguir sustentar isso? E aí ele coloca a estratégia que eu mencionei para você anteriormente, que ele sustentava isso até um certo limite onde o usuário comprava. A partir disso ele tinha que assinar de novo, comprar uma atualização para o sistema dele. E de fato, quando a gente olhava os dados financeiros do Misael, o custo do Misael era muito baixo. Então, para ele ter prejuízo vendendo plano vitalício, financeiramente falando, não estou pensando na esfera de produto, nem de depender de uma API terceira, mas pensando em dinheiro mesmo, o CAC dele e o custo dele de ter usuários na ferramenta era quase zero. Era praticamente o custo do Bubble. Então, para ele ter prejuízo, ele precisaria... A gente tinha feito uma conta, e eram mais de 30, 40 anos que o usuário tinha que usar o sistema para ele começar a ter um prejuízo por uso da infraestrutura. Então, em tese, a conta fechava e a ideia era muito boa na sua essência. Mas nem tudo deu certo e nem tudo ocorreu como o Misael pensava. Na época, o Misael contratou o meu tempo, o meu serviço, para atuar como mentor. Normalmente eu não trabalho como mentor, eu não faço mentorias individuais por falta de tempo, porque eu tenho meus projetos, eu tenho minha comunidade, tenho minhas coisas, mas alguns casos específicos da minha comunidade, sim, eu vendo mentorias individuais, e no caso do Misael, ele foi um dos primeiros empreendedores que de fato eu entrei não só com o meu conhecimento, mas eu trouxe toda a minha equipe para auxiliar o Misael. E aí a gente desenhou aqui uma estrutura, né? Então a ideia do Misael, até esse momento, era usar a grana inteira que ele tinha, que ele estava ganhando da Voicify, para ele construir novos produtos. Então aqui no caso, a gente fez um mapa mental e ele queria construir uma plataforma de streaming, uma plataforma de cursos, e aí o Misael, ele desenhou tudo mais, e ele tinha um time que ele separou do Voicify para construir esses produtos. E o Misael, então, decidiu que ele ia alocar o foco dele na parte criativa, que é o que ele era bom, de construir novos negócios, e em paralelo ele ia deixar o time dele cuidando da Voicify, que ela já estava indo bem e parecia que ela estava quase no piloto automático. Então durante a mentoria, a gente decidiu que a gente iria focar em 4 grandes pilares com o Misael. O primeiro pilar é que a gente ia organizar o fluxo de caixa dele e organizar todo o planejamento financeiro. Então, quando você cresce, né, o seu MicroSaaS, o seu SaaS, você precisa de governança, né? Então, a estrutura financeira, ela é o feijão com arroz de você conseguir consolidar a sua empresa, você organizar ela. O segundo pilar é que a gente ia criar uma estrutura sólida de marketing, profissionalizar os canais que a gente estava testando e ter métricas para a gente se embasar em decisões. Então a gente começou a metrificar e a gente trouxe fornecedores extremamente qualificados para continuar crescendo o canal do Voicify. No terceiro pilar da mentoria, a gente decidiu que a gente ia arrumar a gestão da empresa. Então o Misael cresceu o time dele, mas o Misael era apenas um jovem inexperiente em gestão, em contratação, em demissão, e aí eu entrei para ajudar ele nesse processo todo de como contratar, como demitir, como criar metas, como organizar o time, como fazer gestão, fazer toda aquela parte. E por fim, eu ia dedicar também um slot da nossa mentoria para o quarto pilar, que seria uma análise de novos projetos. Então a gente iria estudar os projetos juntos, entender como a gente poderia fazer o go-to-market, tentar entender a melhor forma dele poder alocar, às vezes, até a base de clientes da Voicify para esses novos projetos. Então até aí estava tudo muito bem, tudo maravilhoso. Porém, acontece que nesse momento que a gente estava durante a mentoria, a Voicify entrou numa crise. Por trás dos bastidores, começou a acontecer várias tomadas de decisões que não foram as mais coerentes e fez com que iniciasse uma nova etapa do Misael, que é onde a gente vai entrar agora na segunda parte do conteúdo, que a gente vai chamar isso da bola de neve da Voicify. Então, só fazendo um rápido disclaimer até aqui, até esse momento eu não estava ciente de tudo que estava acontecendo, porque nós estávamos trabalhando principalmente no canal de distribuição. Então, o Misael, durante a mentoria, ele foi fazendo outras atividades, obviamente, né? A mentoria, a gente não fica colado um no outro, era uma mentoria semanais, mas o Misael foi tomando decisões durante esse período que foram criando uma bola de neve e fazendo com que a Voicify fosse indo para baixo, entrando numa decrescente muito rápido. Vamos falar sobre o primeiro erro e as lições aprendidas aqui, para que vocês, na hora de crescer o negócio de vocês, também vocês lembrem-se dessas lições e tirem insights importantes. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui, eu não vou falar sobre isso para atacar o Misael ou para defender o Misael, e esse vídeo é um vídeo que eu tô trazendo para vocês totalmente como uma visão de
business, de negócios. E as lições aqui podem ter acontecido com qualquer pessoa, infelizmente aconteceram com o Misael, talvez as decisões tomadas não foram as melhores, mas que fique aqui muito claro as lições aprendidas para que vocês também carreguem isso para a vida de vocês. Bom, a primeira crise que aconteceu foi com o time de gestão de produto. Então, quando o Misael decidiu que ele iria construir novos negócios, o Misael, ele na época tinha 3 desenvolvedores de Bubble. Então, toda a estrutura do Misael era feita em Bubble, em no code. Ah, mas isso aconteceu porque era no code? Cara, vira a chave, esquece isso, porque não tem nada a ver ser hard code ou no code aqui com o assunto, tá? O que tem a ver é que a tecnologia foi má gerida e houve erros humanos por trás. Então o que acontece é que o Misael, ele fez uma coisa que a gente fala brincando, que ele delargou a tecnologia da Voicify com um time recém-contratado e ele pegou um dos desenvolvedores e o promoveu para ser meio que o gestor da tecnologia geral da Voicify. E até aí tudo bem, porque o Misael tava dando tudo certo, tava tudo bem. Até então ele tinha provado que o cara era bom e assim por diante. Mas um belo dia, o Misael começou a receber um monte de mensagens dizendo que o sistema estava fora do ar. E quando o Misael acessou o seu sistema do Bubble para olhar, ele se deparou com uma conta pendente em haver de $16 mil, que o time deles tinha feito uma bela de uma cagada lá dentro e caguetou a parte do servidor e fez com que a conta explodisse. E sem se comunicar com o time e nem o time com o Misael, ele foi pego totalmente de surpresa no momento que o fluxo de caixa dele não estava favorável, porque ele estava reinvestindo toda a grana no crescimento e simultaneamente em contratar a equipe em outros produtos. E aí foi um dos primeiros e dos mais graves erros que aconteceu, porque a partir desse momento que o seu sistema ficou fora do ar, a internet inteira começou a atacar a Voicify. Então, se vocês olharem na internet, vocês vão ver vários comentários, que nem vocês estão vendo aqui na minha tela, de pessoas soltando vídeos no YouTube falando mal do Misael, de pessoas criticando a Voicify, de pessoas falando que foi um golpe, blá blá blá, porque o Misael derrubou o sistema do ar e isso... Nas primeiras horas, foi sinistro a pressão que acontece. Óbvio, né? Quando você tem muitos clientes, muita coisa acontecendo, então começa a vir uma pressão muito grande e o Misael, ele não soube também lidar muito bem com isso. E nesse momento, com tudo isso acontecendo, o que fez com que ainda virasse uma bola de neve maior ainda foi que ele estava com todas as campanhas do Google Ads e dos seus canais todas rodando. Ele tinha acabado de soltar vários vídeos em parcerias com infoprodutores em vários canais do YouTube e... Então, assim, tinha muito lead vindo de vídeos do YouTube. E ele também tinha muita indicação de boca a boca, porque ele foi um dos first movers, que se diz, né? Ele foi um dos primeiros entrantes nesse mercado de dublagem no Brasil. Então, quando você combina esses 3 fatores, junto com o sistema fora do ar, cara, caos total. Com o sistema fora do ar, o volume de tickets que veio e começou a abrir foi muito alto. E muita gente começou a se questionar o que estava acontecendo, muitas pessoas começaram a pedir reembolso e assim por diante. Então, meio que foi virando uma bola de neve pesada ali. E assim, no primeiro dia, até tudo bem, estava acontecendo. Mas no segundo dia, piorou. No terceiro dia, cara, 10 vezes pior. Uma semana depois, caos. Caos, muito suporte. E nisso, o Misael, ele tomou uma decisão que foi contra uma indicação que eu dei pra ele, que foi de não se posicionar publicamente sobre o que estava acontecendo com a Voicify. E o Misael, ele tomou essa decisão de não se posicionar porque ele ficou com vergonha do que estava acontecendo. Ele ficou se sentindo como se ele tivesse feito uma coisa muito errada, como se ele tivesse sendo culpado por tudo, ele ficou carregando um peso muito grande e ele decidiu se retrair em vez de se posicionar abertamente, e isso fez com que a internet começasse a metralhar a Voicify, a metralhar todas as redes sociais. Reclame Aqui, Google, Facebook, canais do YouTube. Então, assim, foi um momento que começou a tensão a ficar muito pesada. O que me leva pro terceiro erro da Voicify, e na verdade é um erro gravíssimo de gestão, ao meu ver. O Misael, com tudo isso acontecendo, ele ficou bolado da cara com o time de desenvolvedor. Putz, eu também ficaria boladaço. Mas o Misael, ele tomou uma decisão que talvez não tenha sido a mais coerente, foi que ele decidiu demitir todo mundo. O Misael chegou pros caras e falou assim, ó, cara, já era, vocês pisaram na bola, pesado, o prejuízo que vocês deram foi tipo assim, cara, inimaginável, vai todo mundo embora. Mas o Misael, de vez ele decidir talvez renegociar a dívida com o Bubble, ou ele decidir tentar outros caminhos para recuperar o sistema dele e ligar, o Misael tomou uma decisão única e um pouco ousada, que foi que ele decidiu construir um sistema inteiro do zero ele mesmo. Então ele decidiu, falou assim, cara, vou fazer um sistema do zero
zero e vou fazer tudo muito bem feito, usando as mesmas APIs, usando tudo, e não vou depender mais de nenhum terceiro, porque eu não confio mais em ninguém. Nesse momento, foi quando eu puxei o Misael e decidi fazer com ele um plano de ação sólido para conter a crise, porque estava entrando num momento que parecia que não tinha mais volta a esse case da Voicify. E a gente montou um puta plano, que nem vocês podem ver aqui na minha tela, onde a gente colocou a parte de suporte, como ele faria, a parte de desenvolvimento, rebranding, o que a gente faria com a equipe, o que a gente faria, né, com a parte de reembolsos, com a parte de notificações, fluxo de caixa. Então a gente dedicou um tempo pra gente realmente criar um plano para ajudar o Misael. Mas, infelizmente, por conta de tanta pressão e por conta dessa decisão de desenvolver um novo sistema, o Misael decidiu ignorar o plano e decidiu se focar estreitamente no novo produto. E ele se fechou, né? Ele fechou os olhos e os ouvidos para se focar no novo sistema, acreditando que essa era a salvação de todos os problemas. E aí, nesse momento, iniciou-se a quarta crise. Assim, eu já passei por muita crise na minha vida, na minha startup, né? Assim, a gente já passou por crises violentas de não ter dinheiro para pagar técnicos, né? A gente tinha um marketplace, a gente tinha mais de 1.500 pessoas trabalhando por dia e a gente já chegou a ficar sem dinheiro e ter que pedir desculpa para as pessoas e tudo mais e atrasar o pagamento delas, né? E isso foi muito marcante para mim. Então, passar por crises, principalmente na pandemia, trouxe muitas cicatrizes, né? E eu aprendi que o silêncio é o pior inimigo que você pode ter em qualquer crise. E o Misael, por ser esse jovem criativo, esse jovem empreendedor, cheio de energia, de vontade de fazer acontecer, ele decidiu se focar muito no novo produto e ele se fechou totalmente, né? E aí, cara, o que aconteceu foi que as redes sociais começaram a despirocar level hard e assim, cara, começou a fazer muito barulho da crise da Voicify, muito barulho que era golpe, muita gente começou a processar o Misael, a entrar com notificação extrajurídica. E aí, cara, aconteceu que nesse momento eu decidi encerrar a minha mentoria com o Misael, porque ficou mais do que claro pra mim que o Misael, nesse momento, ele não precisava mais da minha ajuda e que nesse momento ele já tinha muito claro a direção que ele ia, o que ele ia fazer e como ele ia fazer. Quando o Misael ele lançou o seu novo app, aconteceu uma coisa que já era de certa forma prevista, foi que ele demorou muito para lançar. E quando a gente demora muito para lançar numa crise, a gente meio que perde o timing. E isso meio que de certa forma aconteceu com o Misael. Então quando a gente entra nessa quinta crise das decisões, o Misael ele decidiu lançar esse novo sistema, mas ele não conseguiu mais acesso àquela API da Eleven Labs. Então ele lançou um novo sistema para uma base de clientes putaços, uma API totalmente diferente, com vozes totalmente diferentes. E aí, cara, esse cenário piorou tudo. Assim, já tava ruim, e aí foi, nossa, ladeira abaixo. E tá tudo bem, assim, faz parte, foi uma decisão tomada, mas quando aconteceu isso, o Misael começou a receber muito mais críticas, muito mais pesadas. Então, que nem vocês podem ver aqui na minha tela, por exemplo, são 2 vídeos que eu tirei uma foto aqui, né, pra mostrar, isso já faz até um tempo que eu tirei essa foto, e, cara, realmente, a internet inteira começou a falar mal da Voicify. Hoje, a Voicify tá firme e forte, eu também tenho tido pouco contato com o Misael desde então. O Misael, ele decidiu ficar um pouco mais recluso, dado tudo isso que aconteceu. Óbvio, né, eu pedi pra ele autorização pra vir gravar esse vídeo, mas eu imagino a situação difícil, né, do Misael, imagino também todos os clientes que o Misael teve, que se sentiram injuriados, todos os processos que estão acontecendo, e eu, apesar de ser um mentor do Misael, um amigo e um torcedor, e eu tô torcendo muito pelo bem dele e por todos os clientes também, eu também entendo que a situação atual é complexa e que tem muita gente brava por aí. Por isso que eu gostaria de manter um padrão de respeito aqui no vídeo, e se você estiver bravo com o Misael ou você estiver sendo injuriado pela Voicify, eu não acho que esse é o canal, o lugar certo para você vir aqui criticar ele. Você provavelmente já deve ter feito nas redes sociais, então eu peço também que vocês não abusem aqui dos comentários no vídeo, porque eu vou apagar esses comentários, tá bom? Agora vamos pegar então as lições aprendidas. E a primeira delas, assim, no-brainer, é sobre vender vitalícios. Eu vejo muita gente no Brasil se questionando, falando assim, puta, por que a gente não vende no vitalício? Eu pensei muito sobre o assunto e pra mim a resposta é muito clara, assim. Você só vende vitalício se você tiver controle total sobre os seus custos, sobre a sua infraestrutura, sobre tudo. Se você constrói a sua casa no terreno dos outros, existe um grande risco de acontecer o que aconteceu com o case do Misael. Então eu separei 5 pontos que eu considero cruciais sobre você vender plano vitalício e o que você deve considerar na hora de
pensar em vender o seu. O primeiro é que você tem que fazer um planejamento muito detalhado e claro de custos. O segundo é que você deve fazer um planejamento muito claro das atualizações e do que isso vai consumir, fazer simulações sobre esse roadmap de longo prazo que você tem em mente também. O terceiro é você ter uma clareza do suporte, fazer um planejamento do suporte, da continuidade do produto. Então, imagine cenários ABC, se você daqui 5 anos ficar de saco cheio de você prestar suporte, o que vai acontecer com o suporte dos seus clientes e tal. Então, é algo que você tem que levar em consideração, porque vitalício é isso. Vai ter gente usando de forma vitalícia. O quarto ponto é que eu acho que quando você vende vitalício, você tem que ter uma política muito bem definida de reembolso, porque senão pode acontecer o que aconteceu no case da Voicify, que ele não tinha políticas bem definidas e clientes que já tinham comprado vitalício há 1 ano atrás começaram a pedir reembolso e de novo virou uma baita de uma bola de neve. E inclusive eu vejo muito case de SaaS, startups que fazem lançamentos naquele site chamado AppSumo e aí quando passa 2, 3 anos eles têm que mandar um e-mail para toda a base dizendo que estão mudando as políticas de preço e tentando dar formas de cobrar de novo, porque eles fizeram uma venda de um vitalício há 3 anos atrás, as coisas mudaram, o produto mudou, às vezes mudam até de mercado, mas eles ainda têm um rabo preso com clientes que eles venderam há 3 anos atrás. A segunda lição aprendida é sobre o desenvolvimento de produto. Então, assim, o desafio que eu vejo é que o Misael, ele delargou 100% para uma pessoa que ele também nem acompanhava de perto. E eu também não sou uma pessoa técnica, e eu também já tive equipes de produto, eu também já cometi erros parecidos com o do Misael. E a grande lição que eu tirei sobre essa jornada, sobre a minha, sobre o Misael, é que você tem que acompanhar o desenvolvimento de produto muito de perto, com um framework muito bem definido, com métricas muito bem definidas, e você tem que ter uma gestão muito próxima. Agora, é óbvio que no início o produto nem é tão importante, porque o foco é você lançar ele, itinerar, pegar feedbacks e conseguir faturar. Mas quando você tem uma escala, e essa escala ela acontece de uma forma explosiva, que nem o case do Misael, o produto é de longe a coisa mais importante da empresa, porque se o produto quebra, a empresa quebra. Então, houve um pouco de negligência do empreendedor, mas ao mesmo tempo também houve uma lição aprendida de uma forma muito potente. Sobre fluxo de caixa. Então, a terceira lição que a gente pode tirar é sobre fluxo de caixa. Cara, vocês não têm ideia de quantas empresas eu vejo quebrando por fluxo de caixa. Minha empresa já quase quebrou por fluxo de caixa, sei lá, umas 10 vezes, talvez, nesses 10 anos. O que fluxo de caixa, ele é surreal como é fácil de você quebrar. Gastar dinheiro é muito fácil, ganhar dinheiro é difícil. Gastar dinheiro, você faz assim, ó, e você gastou dinheiro. Ah, contratei uma ferramentinha aqui, paguei um fornecedor lá, um projeto que deu errado, um cliente que pediu reembolso e aquilo lá que você não planejou inicialmente no seu BP acaba acontecendo. Então, a parte do fluxo de caixa, ela é muito importante. Então, quando começou a acontecer tudo isso com o case no Misael, ficou muito difícil para o Misael conseguir prever o que ia entrar mais de dinheiro, o que não ia entrar, o que estava acontecendo, os pedidos de reembolso. E aí, a fluxo de caixa dele, por sorte, ele tinha um pouco de dinheiro guardado que permitiu ele se sustentar um pouco. Mas o fluxo de caixa é o coração de qualquer empresa. A grande maioria das empresas, quando elas quebram principalmente por fluxo de caixa. E quando você tem uma empresa de alto crescimento e de alta escala, cara, o desafio do fluxo de caixa fica muito maior. Been there, done that, eu já passei por isso, então fluxo de caixa é muito importante. Então vocês, empreendedores, cuidem muito do caixa de vocês. Agora vamos falar sobre a próxima lição aprendida, que é sobre construir a sua casa no terreno dos outros. Então, uma vez que o Misael decidiu vender planos vitalícios e ele usou uma API de um terceiro e construiu a sua empresa em cima do Bubble e tudo mais, até aí não tem problema. E assim, de novo, eu recomendo qualquer micro SaaS que ignore completamente risco de plataforma, a não ser que você esteja infringindo alguma política, né? Então, por exemplo, você vai montar uma ferramenta em cima do LinkedIn que é proibido. E aí sim, daí eu já não recomendo. Mas agora, usar uma API de um terceiro para você montar um micro SaaS, tudo bem. Quantos SaaS já não existem em cima de API do ChatGPT, por exemplo? Porém, uma coisa que aconteceu com o Misael é que o negócio dele entrou num processo de escala muito violento. E, na minha visão, quando você constrói sua casa no terreno dos outros e você entra num processo que você cresce tão rápido assim, houve talvez uma necessidade de você fixar a sua relação com esses fornecedores, para que você não corresse o risco de acontecer o que aconteceu. Por exemplo, da Eleven Labs não disponibilizar mais a API dela para o Misael. Não sei por que raios isso aconteceu, mas acontece que quando você escala muito rápido, você precisa arrumar arestas soltas. Então, enquanto você é um micro SaaS, faturando até 100 mil, tudo bem. Agora, quando você entra numa curva de crescimento muito rápido, você tem que fechar
os possíveis riscos que atacam o seu negócio. Então, quando você começar o seu micro SaaS, sempre tenha isso em mente, sempre tenha essa questão de mitigação de risco presente nos seus pensamentos, porque isso é muito importante, principalmente, de novo, numa fase de escala rápida. Esse negócio da escala também me leva até a fazer um comentário rápido, que o Misael, ele decidiu até construir um portfólio de micro SaaS enquanto estava escalando a Voicify. E quando eu analiso a situação, e aí eu deixo para vocês aqui uma lição também aprendida sobre esse sentido, sobre você construir a casa no terreno dos outros, é que você tem que fortalecer muito bem a sua nave mãe. Você tem que deixar ela muito sólida, com os processos robustos e funcionais, com uma equipe sólida, porque é muito difícil, se você tirar a atenção do seu filho ali, tem uma chance dele se machucar. E foi isso que aconteceu com a Voicify, e essa falta de foco também prejudicou bastante ela. Agora, vamos falar sobre a próxima lição, que é a parte do suporte aos clientes. A Voicify, ela nunca teve muita demanda de suporte, mesmo sendo B2C, e eis uma das maravilhas desse produto, porque por si só as funcionalidades eram muito simples. Então, basicamente, o cara tinha que entrar lá, ele tinha que transcrever a voz e dublar ela. Assim, não tinha muitos features, então as pessoas entravam, usavam, o suporte dele era baixo. Quando aconteceu essa bola de neve, nessa intensidade, a falta de experiência de lidar com o suporte e o silêncio foram duas coisas que prejudicaram muito. Então, quando você entrava no Reclame Aqui, você via centenas de reclamações sem respostas. Então, houve também um pouco de falha de comunicação interna e de um planejamento estratégico para você conter essa crise, porque a crise, ela tá muito forte, ela se espalha muito rápido pelas redes sociais. E eu acho que aí tem uma lição muito importante sobre gestão de crise e sobre comunicação e como elas caminham de mão dadas nessas situações. Sobre devolução do dinheiro. Eu acredito que uma das piores situações, né, uma das piores de todas, foi essa parte de reembolso dos clientes que, por lei, deveriam receber o que pagaram. Mas, enquanto o Misael não fizer um acordo com todos esses clientes insatisfeitos, ainda vão continuar surgindo muitos problemas jurídicos para este nosso amigo empreendedor. Porém, a lição que a gente pode tirar sobre vendas de planos vitalícios, né, ou até mesmo sobre planos anuais, é a importância de você separar talvez uma parte desse faturamento para contingências, ou seja, para exatamente isso, para explosões, para imprevistos, né? Porque quando você vende plano anual, você corre esse risco muito grande, às vezes de algo dar errado, e você vai ter que reembolsar todo mundo e faz parte do jogo. O planejamento de caixa é crucial para quando você entra nessa estrutura de escala rápida. Então, a devolução de dinheiro, ela é uma questão muito delicada. Inclusive, eu recomendo que, se você tem uma startup, está crescendo rápido e tal, você pode até fazer um seguro de responsabilidade civil, às vezes para blindar você, blindar seus clientes e assim por diante. Tem vários seguros hoje em dia que você pode fazer para se proteger e proteger seus clientes. E, por fim, a última lição que eu tiro é sobre a comunicação. Então, o silêncio, ele tende a ser uma resposta. Então, quando vocês estiverem passando por uma crise, jamais adotem a postura do silêncio. Porque aí as pessoas começam a fantasiar sobre verdades e mentiras, as fake news começam a rodar muito rápido e aí é só ladeira abaixo. Então, vamos falar, para a gente concluir esse longo e detalhado vídeo, sobre a gestão da crise como um todo. Empreender não é fácil. Empreender não é trivial. Muita gente vem aqui no meu canal do YouTube achando que vai montar um micro SaaS e ganhar grana. E você ganha grana. É fácil, de certa forma, você montar um micro SaaS e ganhar grana. É difícil pra cacete você montar uma empresa. Montar um micro SaaS, fácil, né? E você ganhar seus 10, 20 mil. Transformar seu micro SaaS numa empresa com equipe, processos, estruturas, né? Então, isso já é outra história, outros desafios. Então, crescer uma empresa, ela sempre é uma relação de altos e baixos. O desafio, né, de você montar uma empresa é que muitas vezes vocês têm que tomar decisões sem ter todas as informações em mãos. E tomar decisões, às vezes difíceis, ou decisões que você talvez não saiba ou não concorde com elas. Porque faz parte da nossa jornada como empreendedor. A gente tem que pensar, decidir, ser rápido, porque o mercado, né, os negócios não esperam a gente, não esperam as coisas pararem pra gente poder tomar decisão. Então, o que aconteceu com a Voicify foi um mix de múltiplas decisões erradas, junto com pequenos erros e azar como um todo, né, de certas coisas que aconteceram, que culminou então nessa grande bola de neve que virou o declínio da Voicify, e ela saiu de quase 300 mil de faturamento para um valor muito baixo. Eu não sei qual é o valor atualmente, não perguntei para o Misael, mas não deve ser um valor tão significativo nesse momento. E o Misael optou por continuar trabalhando na Voicify e decidiu continuar brigando porque ele acredita no produto, acredita no negócio dele e ele acredita que ele vai conseguir devolver o dinheiro de todos os seus clientes também. Talvez, se o Misael tivesse renegociado o Bubble lá atrás, ou tivesse um caixa para devolver o dinheiro dos clientes, ou tivesse tido uma estrutura de suporte proativa,
talvez a jornada do Misael e a história desse vídeo fosse outra. Obrigado, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.